Então que rufem os tambores, porque nós vamos dar início aqui com a primeira palestra. Eles influenciam pessoas com os mais relevantes conteúdos. Então a primeira palestra aqui da quarta edição da Paving, infraestrutura na era digital. Eu queria convidar ao palco o engenheiro Jefferson Inoue, o engenheiro arquiteto Fabrício Rossi, o @pedreirão, Marcel Wallace, o engenheiro Marcel Wallace e o engenheiro Rodrigo Nunes, para esse bate-papo sobre infraestrutura na era digital. Uma salva de palmas, por favor. Tudo bom? Tudo bem? A gente não sabe mais se faz assim, sabe? Tudo bem? Fiquem à vontade, como é que estão? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade e o painel é de vocês. Aqui, qualquer coisa que precisarem é só chamar. Sou mestre de cerimônias. Fica aqui comigo. Primeiramente, bom dia a todos presentes, galera que está em casa virtualmente. Para a gente é uma satisfação imensa estar presente. Estarmos presentes mais uma vez, né, em mais uma edição da Paving. Acho que é a quarta, né, Gui? É a quarta e é desde a primeira que a gente fez uma bagunça exatamente aqui nesse auditório aqui. Foram praticamente cerca de 400 pessoas, 450. E na hora da entrada a gente tacou o som lá no último e do outro lado estava tendo uma... O pessoal achou que tinha ligado o rolo ali atrás. Exatamente. Né? Começou a vibrar o chão. Tava sendo realizada uma palestra de um assunto sério, né? Só dinossauro da engenharia ali. Só sei que foi uma loucura, só vi o Guilherme lá naquela porta, abaixa o som, abaixa o som. Aí a gente virou de lado e continuou. Mas enfim, desde essa primeira edição, né, passamos por essa fase crítica, passamos a fazer a terceira e a segunda e a terceira de forma virtual. Estamos aí com essa fase híbrida, que é a transição. Bom, estou aqui com meus 4 parceiros aqui, esses 4 caras que não me deixam mentir sozinho na internet. Tá? Enfim, viemos aqui falar para vocês um pouco de infraestrutura na era digital. A gente sabe que, com tanta quantidade de informação, a velocidade que essas informações chegam até o consumidor final, né, que são vocês, a gente tem que ter um pouco de cuidado para estar atento ao que realmente é relevante no nosso setor. E eu tenho certeza que esses 3 caras aqui são caras que fazem diferença nesse setor, que trazem conteúdos relevantes e reais, né, o dia a dia do engenheiro, de arquiteto, engenheiro e arquiteto também. Por isso que eu sempre deixo esse recado, sempre que começo a falar alguma coisa em alguma palestra, uma roda de conversa, filtrem sempre o que vocês consomem de informação, seja ele no âmbito né, pessoal, profissional, principalmente, e porque a gente vê muita coisa aí, né, jogadas ao léu aí para vocês, e isso não é legal para a nossa profissão. Bom, eu acho que o desafio maior, independente se é na era digital ou lá dentro em campo, né, onde a coisa acontece, é você saber planejar, gerenciar, executar, checar e fazer isso um círculo virtuoso, né? Isso deve ser um ciclo virtuoso. E para falar um pouquinho dessa necessidade que realmente a gente vê ainda faltar em alguns profissionais, principalmente aqueles que estão começando, precisam, né, se aprofundar nisso, é que a gente vem falar um pouco sobre planejamento, seja ele em loteamento, em obras de terraplenagem, galpão, na obra de varejo, né, em galpões. Então, o que a gente veio compartilhar hoje um pouco com a galera, com vocês presentes aqui, é isso, esse cuidado que a gente tem que ter com planejamento e gerenciamento. Show de bola. Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está assistindo aí online. A minha primeira parte aqui, antes de começar, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Nunes, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho,
atuo na área de gestão de projetos. Hoje eu tenho 2 empresas, uma na área de consultoria e treinamentos, e tenho uma construtora que é onde nós aplicamos aquilo que nós ensinamos às empresas que nós damos consultoria a executar. Então, antes de alguma coisa ir para a área do treinamento, antes da gente ensinar alguma coisa, nós testamos dentro da construtora, onde está somente o nosso capital em risco. Então, a Engiari é a construtora que nós temos na cidade de Ribeirão Preto. Agora estamos com obras aí, iniciando algumas obras praticamente quase em todo o Brasil. Então, nós testamos lá e depois nós levamos isso para campo. Tá? Já tenho aí mais de 162 mil metros quadrados de obras executadas, mais de 646 milhões gerenciados. Então, tudo aquilo que nós passamos, eu sempre brinco com o pessoal e falo assim, ó, aquilo que vocês veem lá no Instagram, nas redes sociais, aquilo lá não é cenográfico, tipo, te mostrei um negócio, daqui a pouco eu vou lá e desmonto tudo e falo, agora vamos ver como que eles fazem. Então, tudo que nós mostramos para vocês realmente está acontecendo na prática lá. E na construção civil, já quero dar os parabéns a todos aqui, nós temos uma missão grande, até o que eu estava falando com o Fabrício ali embaixo. Sempre que nós iniciamos um projeto, a única certeza que nós temos é que ele tem tudo para dar errado. Pode faltar material, pode chover no dia, o equipamento pode não chegar, tem várias coisas que podem acontecer para que a gente não consiga atingir esse objetivo. E para nós, como engenheiros, como arquitetos, nos resta organizar a orquestra toda. Eu sempre brinco com o pessoal e digo, olha, se a banda está tocando errado é porque o regente está regendo errado. Nós temos todo o poder na nossa mão de trocar o fornecedor, às vezes até de trocar o cliente, de trocar tudo que nós temos ali em volta da obra para fazer aquilo lá acontecer. E são N variáveis. Eu recebi uma missão um pouco difícil aqui, que é, de uma forma bem rápida, falar para vocês um pouco sobre esses 2 pontos, que é custo e cronograma. Antes nós falávamos do gerenciamento do tempo, depois o pessoal entendeu que não tem como gerenciar o tempo mais, ele simplesmente vai passar e eu preciso gerenciar as atividades que vão acontecer ao longo do tempo. Então nós vamos falar aqui de forma bem rápida, e nesse curto espaço de tempo, eu quero trazer para vocês 2 pontos que nós analisamos em todas as empresas que nós damos consultoria, e basicamente todas são 2 pontos que nós chegamos e os caras estão fazendo errado. E por isso que eles se perdem. Nós chamamos de voo às cegas. Você chega lá, o cara está voando com uma obra de 100, 200 milhões, 30 milhões em obras, só que ele não tem informações precisas. Se eu não consigo medir, não é nem questão de melhorar, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei para onde eu estou indo. E se eu estou andando com os olhos fechados, qualquer hora aí eu encontro um poste no caminho. Começando aqui então, eu vou colocar 2 pontos para vocês aqui. Nós vamos começar aqui falando sobre a gestão do cronograma. E aqui tem uma imagem que basicamente todo mundo conhece, que é a imagem que nós temos lá de 2 tarefas sendo gerenciadas dentro do project. E aqui é o primeiro problema que nós encontramos na maioria das empresas. Eles entendem que isso daqui é planejamento. Eles olham para essas 2 barrinhas azuis e falam assim, não, isso daqui é o planejamento das minhas tarefas. Só que na verdade não. Aquilo que nós vemos lá no nosso project, nada mais é do que a etapa onde eu vou fazer a minha medição e o meu monitoramento. Por quê? O planejamento ele vai acontecer antes. Qual que é o maior desafio de todas as empresas? Não é essa barrinha azul, é esse início aqui, ó. O maior desafio de todo engenheiro é fazer com que a tarefa se inicie na data que foi programada. O que nós vemos na maioria das obras? Vou começar assentamento de piso, por exemplo. Você chega na obra, o que tem? Tem piso. E argamassa? Putz, liga num depósito lá e vamos pedir correndo. Aí contratou a mão de obra, mas não tem ferramenta. Contratou a mão de obra, mas não deu treinamento. Contratou a mão de obra, ainda não está registrado, não gerou o contrato, não chegou espaçador. Qual que é a nossa tarefa como engenheiros? Basicamente, é trabalhar daqui para trás, para que isso daqui comece no dia. Durante essa barrinha azul, o que está acontecendo lá na obra, eu vou cobrar o meu encarregado, vou cobrar o meu mestre de obra, é medição e monitoramento.
ela tem que acontecer. O que a maioria das construtoras fazem? Em obras de infraestrutura, em obras de edificações, chegou nesse dia, ela começa a tirar as restrições das atividades para poder iniciar a atividade. Aí você já perdeu o jogo. O juiz apitou, não tem bola em campo. Então, qual que é o grande desafio para nós engenheiros, em qualquer tipo de obra? É sentar com a nossa equipe e fazer o possível e o impossível para que aquela atividade comece no dia. Isso automaticamente vai afetar o cronograma, eu vou conseguir entregar a minha obra no prazo, e isso daí automaticamente vai afetar o custo. E aí acontece algumas coisas engraçadas, que é o seguinte: às vezes chega aqui e não tem espaçador, ou não tem o material que o cara vai usar na obra. Na próxima obra, o que ele faz? Nós estamos começando a terraplanagem, chega o espaçador. Isso não é planejamento, percebe? Então, o grande desafio é simplesmente fazer com que a tarefa comece no dia. Eu preciso ter mão de obra contratada, eu preciso ter o equipamento, eu preciso ter o trator, eu preciso ter o equipamento de medição, eu preciso ter o laboratório contratado. Show! Tanto que isso daqui é um planejamento que nós temos de um loteamento, de uma das empresas que eu dou consultoria, e até hoje eu não sei por que isso daqui não vem nativo do Project. É que aqui a imagem fica um pouco embaçada para mim, mas aqui, olha, está vendo que nós temos uma coluna que chama Dias para o Início? Cara, essa coluna, qualquer planejamento que eu pego e não tem essa coluna, eu já sei que o cara que está pilotando aquele barco está perdido. Porque o que importa para nós, engenheiros, na área de planejamento, é saber quantos dias falta para começar. É aquele time que eu tenho para tirar todas as restrições da tarefa e iniciar a tarefa no prazo correto. Em cima disso, nós fazemos algumas outras análises. Aqui nós temos desvio do início, se a tarefa começou atrasada, desvio de duração, desvio do término. Às vezes eu tenho uma tarefa só que está atrasando todas as outras. Eu tenho só uma rede de água que está atrasando pavimentação, está atrasando parte de terraplanagem, está atrasando todas as minhas tarefas dentro do empreendimento. E aí, às vezes, eu estou focado no ponto errado. Então, eu preciso começar a analisar isso daí de forma correta. Isso daqui é o que nós chamamos lá na construtora de voo por instrumento. Tá? O que a maioria dos engenheiros fazem? Voo visual. Ele está lá na obra, ele está atento. Putz, por que o cara está parado? Isso é voo visual. Nós temos que ter parâmetros para conseguir chegar para o nosso departamento de compras, para o nosso departamento administrativo e fazer um bom gerenciamento do empreendimento. O que nós fazemos? Aqui está a barrinha azul, obra, monitoramento e controle. 3 meses antes, eu vou chegar para a engenharia e falar assim, ó, você precisa me especificar tudo que você precisa para começar aquela tarefa no prazo. 2 meses antes, o departamento de compras tem que estar comprando. E 1 mês antes, o almoxarifado ele tem que estar conferindo. Chegou? Não chegou? Chegou na quantidade certa? Chegou no escopo correto? Para que no início daquela barrinha azul eu comece a minha atividade. Simples assim. Onde que a engenharia trabalha? Antes da barra azul. Tá? Aquilo que nós vemos no Project não é planejamento, aquilo é execução. É as datas que a tarefa tem que acontecer. Certo? E isso daí acontece todos os meses. No próximo mês eu vou ter tarefa que ela vai estar entrando para a engenharia, eu vou ter tarefas que estão entrando para a contratação, e nós temos que estar atentos a isso. Porque senão eu tenho mão de obra ociosa, e na engenharia nós temos vários problemas, né? Por exemplo, nós não temos um ambiente controlado. Às vezes pode chover no canteiro, acontece muito de chover num dia, no outro o cliente está ligando, putz, mas não começou, hoje bateu sol. Mas, cara, bateu sol 7 horas da manhã, se eu mexer a terra, isso daqui vai virar um barro só. Então, nós precisamos ter isso tudo organizado para conseguir gerenciar essas tarefas. Ó, se vocês quiserem me corrigir, pode corrigir, viu? Os meninos estão aqui, pedir ajuda dos universitários. A gente está meio quietinho, né? Então, a gente gosta de te ouvir demais, Rodrigão. Que isso, vou gravar um CD, então.
Você viu? Uma O pessoal curiosidade antes de... pessoal gostou. Vamos quebrar o gelo aqui. Vocês sabiam que o Rodrigo, antes de ser engenheiro, começou, ele era locutor radialista, né? Começou. Pessoal, continuando aqui então, percebem? A nossa tarefa é antes do início da execução. Isso é o planejamento. É lá que a engenharia precisa estar efetivamente inserida na área do planejamento. Depois a execução é monitorar e controlar. Continuando aqui a parte do custo. E essa é a parte que pega, porque quando você mexe no bolso o negócio fica um pouco mais complicado. Qual que é o grande problema da maioria das construtoras? Elas arrumam software errado para gerenciar as informações, gerenciam de forma errada, e vocês sabem que a pior coisa que existe é um cara errado motivado. Por quê? A velocidade dele é incrível para a direção errada. Então, às vezes, pior do que você não ter a informação é você ter uma informação errada. Porque se eu não tenho a informação, automaticamente eu vou ter mais cautela. Se eu tenho uma informação errada, achando que aquilo está certo, é a pior situação que eu posso ter. E, para passar para vocês de forma bem resumida, um dos pontos que nós sempre vemos nas construtoras, eu coloquei aqui um exemplo simples. Vamos supor que eu tenho que executar uma rede adutora de 9.000 metros. Tudo valor redondo para a gente não ficar quebrando a cabeça com conta, porque não tem facilidade com muita conta, não. Para isso que eu uso o computador. Olha só, 9.000 metros de rede adutora, um valor unitário de R$100. Então, eu tenho aí 900 mil. Certo? Data da compra, 10 de 2021. Pagamento, entrada 30,60. E eu vou fazer o assentamento desse material no mês 11 e mês 12. Nós precisamos chegar no sistema que nós temos na construtora e questionar o seguinte: esse sistema, qual é o formato que ele trabalha para apurar esses valores? O que acontece na maioria das construtoras? Você tem só um sistema que faz a contabilidade do regime de caixa. O que é o regime de caixa? É quando entra ou quando sai dinheiro do meu caixa. Um exemplo simples, aqui olha, eu vou pagar no mês 10, 300, no mês 11, 300, mês 12, 300. Isso daqui é quando vai sair dinheiro do meu caixa. Aí eu chego para o engenheiro lá na obra e falo assim, ó, eu preciso de uma medição física financeira. O que ele faz? Ele vai lá medir o que foi executado. Como que foi executado? No mês 10, nada. Mês 11, eu executei 50%. E no mês 12, 50%. Aí o que ele faz? Ele fala, bom, medição física. Quanto que eu executei no mês 11? 50%. Aí ele coloca lá, 50%. Ele vai no sistema da construtora e fala assim, ó, quanto que nós gastamos até agora? Até agora nós gastamos 600 mil. Putz, está estourado. Por quê? Porque ele está comparando coisas que não tem nada a ver. Isso daqui é departamento financeiro. Isso daqui é departamento de engenharia. Só entra para o custo da engenharia o custo referente àquilo que eu executei. E a maioria dos softwares que nós encontramos nas construtoras não fazem essa separação. Aí o cara te entrega um relatório físico-financeiro que você não consegue analisar. O engenheiro está morrendo do coração lá na obra, por quê? Ele fala, putz, cara, estou com um custo estourado. Mas não é que está com o custo estourado, ele está analisando a informação errada. E dinheiro nós temos que tomar um certo cuidado para fazer essas análises. Pessoal, de forma bem resumida, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Agora, na sequência, nós vamos ter aí o Fabrício. Vou deixar aqui o meu contato para vocês. Ali tem um site, o Instagram, o e-mail, alguns treinamentos que nós temos online. Depois, através do nosso Instagram, vocês podem entrar lá e dar uma olhada. Agora é contigo, irmão. Ô, Rodrigo, isso que você acabou de falar é algo que o nosso querido Fabrício sempre fala, a diferença do engenheiro e do tocador de obra, né? E o que mais se vê hoje no mercado, tomando, né, muitas das vezes a oportunidade de bons engenheiros, é o tocador de obra, que é sempre o mais barato. E aí ele precisa ter uma linha telefônica boa, porque pedir tudo em cima da hora, não sabe o que está acontecendo. Quem toca obra, toca boi, toca galinha, toca tudo. Bom, eu sou Fabrício Rossi, para quem não me conhece.
E para falar de infraestrutura na era digital, eu falei assim, meu Deus do céu. Mas antes de começar, eu estava numa saudade gigantesca de estar num evento presencial, estar num evento ao vivo. Então, eu quero até agradecer o Guilherme e todo mundo da organização da PAVE. Muito obrigado, em nome de nós todos. E eu sou um grande fã do Rodrigo, porque ver o Rodrigo explicando com essa riqueza de detalhes e nessa leveza, e ainda fazendo a gente rir, ele joga o evento para a gente num nível muito alto, né? Você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou acompanhar esse cara, bicho? Mas, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês de infraestrutura na era digital? Eu falei assim, meu Deus, eu posso falar de terraplenagem toda georreferenciada, eu posso falar de uso de dados, eu posso falar de uso de telemetria no transporte, carga e material. Eu fui e falei assim, tá, mas, espera aí, o que isso tem a ver com o que eu, Fabrício, faço? Olha só, eu sou engenheiro civil, sou arquiteto e urbanista também, e eu comecei a minha carreira como técnico em edificações. E aí, essas aqui são as obrinhas que eu passei. Ó. Às vezes vai vir um monte de gente aqui e vai falar assim, pô, bicho, eu faço um monte de coisa linda, grande, maravilhosa, só que, enfim, eu não tinha engenheiro na minha família não, gente. Eu sou o primeiro engenheiro da minha família, tá? Não tinha engenheiro civil na minha família, não tinha arquiteto, não tinha nada. E aí, quando eu comecei a minha carreira, eu formei dia 13 de dezembro de 2008. Então, enfim, tem 12 anos isso, né? Não bota eu para fazer conta aqui no palco, não. 12 anos, vai fazer 13 anos agora. E aí eu comecei a trabalhar em construtoras como engenheiro trainee. E aí eu comecei a vivenciar obra, essas coisas, e acabou que eu cresci rápido nas construtoras que eu trabalhei, na construtora que eu trabalhei. E com 2 anos eu já era gerente de uma obra. Com 2 anos de formado, eu era gerente de uma obra de 10 milhões de reais, isso em 2009 para 2010. Se a gente julgar a inflação aí, é como se hoje eu tivesse 25 anos de idade, responsável por mais ou menos uma obra de 25 milhões de reais. E por que eu consegui fazer essa obra, essa obra se repetiu no Brasil inteiro, e tinham outros engenheiros que eles tinham 30 anos de formado, 50 anos de idade, e eles falavam assim, pô, eu tenho mais tempo de engenharia do que você. E eu conseguia fazer a mesma obra que os caras, porque eu dava resultado, velho. É um negócio que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Os caras eram tocadores de obra. Eles estavam tocando obra. Enquanto eu já estava na outra pegada, que era gerenciar obra. O que isso tem a ver com o digital? Isso aqui eu acho que foi essa aqui foi a obra de um hospital que eu fiz, era um contrato de 72 milhões de reais. Isso aqui foi a obra da Copa do Mundo, quando eu até conheci o Marcel, não era a mesma empresa, mas, enfim, a gente tinha escopos em comum, vamos dizer assim, tá? E essa obra aqui é a expansão de mineração que eu fiz. Tá vendo, quem está acompanhando aí, tanto aqui presencialmente quanto em casa, tá vendo aqui um murão, foi quando eu criei o Pedreirão, tá? Criei em 2011, dia 28 de novembro de 2011, faz 10 anos agora. Legal. Aí, lá atrás, quando eu comecei, né, quando eu criei o Pedreirão, e eu comecei a produzir conteúdo na internet, onde tudo aquilo que eu procurava, eu não encontrava. Então, eu lembro que eu procurava assim, pavimento intertravado. Aí, quando eu procurava isso na internet, aparecia um site meia boca e depois tinha um outro artigo que falava assim, como cuidar do seu pet. Aí eu procurava lá assim, como assentar porcelanato. Aí aparecia, às vezes, um blog, né, isso era na época do blog, e aparecia também um outro conteúdo falando assim, sei lá, como perder 5 quilos e ter um shape dos seus sonhos. Então, era tudo desorganizado. Então, foi por isso que eu criei o Pedreirão. Falei assim, se não tem informação de qualidade, eu vou produzir essa informação de qualidade. Então, o que isso tem a ver com infraestrutura na era digital? Hoje, o que a gente faz no Pedreirão tudo aquilo que antes ficava só restrito à obra, tudo aquilo que antes, assim, quando eu já fiz obra de ponte. Então, cara, para o cara vivenciar uma ponte, era só se ele fosse lá e fizesse a ponte, fizesse parte da equipe e tudo mais. Aí a gente falou assim, não, velho,
Eu consigo trazer esse cara, às vezes da casa dele, às vezes da faculdade dele, ele só precisa de ter uma conexão com a internet para ele conseguir vivenciar o que é uma ponte, né? Seja em texto, seja em foto ou seja em vídeo. E aí, foi isso que fez eu sair... Qual que volta? É o vermelho? O que volta é o vermelho. Foi isso que fez eu sair lá de trás de um engenheiro recém-formado, lá, primeiro engenheiro da família, que eu tinha passado por várias obras, e aí eu chegar aqui, e essa aqui é a edição da Paving de 2019. Aqui, ó, o Jefferson, o Rodrigo, a gente está aqui, e hoje eu falo sobre essa parte de gestão de obras para eventos do Brasil inteiro. Legal. Aí, o que a gente tem hoje lá no Pedreirão? Cara, só para vocês entenderem, né, quem não conhece o Pedreirão, a gente tem uns 141 mil seguidores no Instagram, tem uns quase 50 mil inscritos no YouTube. O site, né, que a galera hoje está muito ligada em redes sociais e tudo mais, o site do Pedreirão tem mais de 20 milhões de acessos. Hoje vão passar 8 mil pessoas por lá. E aí, eu me arrisco a dizer com toda a humildade do mundo, todo engenheiro ou arquiteto que formou no Brasil desde 2012, de 2012 para frente, em algum momento, ele teve contato com algum conteúdo que a gente produziu no Pedreirão. Então, o que a gente fez? Trouxe aquela parada que antes, né, você só conseguia vivenciar se estava na obra, a gente utilizou e utiliza o digital para trazer o cara para ter essa experiência, que é o que eu chamo de colocar a bota na obra. Antes, a gente formava, e eu fui esse caso, acho que o Jefferson também, acho que o Marcel também, acho que o Rodrigo também, né? Se pegar da... Cara, a gente está ficando velho, hein? Se pegar da nossa geração para trás, vamos dizer assim, você formava tudo na teoria, né? Você não via as coisas acontecendo na prática. E aí, o que eu comecei a fazer, e hoje eu faço isso junto com a minha equipe, né? A gente utiliza as redes sociais para trazer essa experiência para a galera. Aí você fala assim, Fabrício, e aí? Legal. Tá vendo isso aqui? Olha essa foto aqui. Isso é um galpão industrial. São 8 mil metros quadrados de área de galpão. E aqui na frente, esse é o prédio de escritórios. A gente tem mais 1.500 metros quadrados de escritórios. Eu não sei se pode botar a mão no telão ali, não vou botar mais não. E tem mais 38 vagas de estacionamento, enfim, tem uma outra... Ah, eu voltei. É uma outra foto aqui, um 3D e tudo mais. O que tem nesse galpão? Olha os dados dele aqui, ó. Mais ou menos 5 milhões de reais, é uma taxa de administração de 16%, foi um terreno de R$ 1.200.000, então a gente está falando aí em torno de 7 milhões de reais, se somar, né? 16% de administração e tudo mais. Hoje, eu atendo só um cliente. Tá? Então, eu fiz a concepção da arquitetura desse galpão industrial, eu fiz toda a viabilidade dele, tá? Contratar arquiteto para aprovar projeto na prefeitura, engenheiro de estruturas, toda essa gestão de projetos mesmo, eu fiz essa gestão, né? A administração e responsabilidade também da obra é minha, a gente está terminando nos próximos 90 dias. E aí, o que isso tem a ver com digital? Eu estou dando exemplo da obra, porque antes o cara, para vivenciar uma obra dessa, o cara, ou ele entrava numa construtora e começava a trabalhar lá, ou ele nunca ia ver isso na vida. Aí, hoje, esse cara consegue ter essa experiência através do digital. Olha só, eu vou pular esse aqui. O que a gente faz? Isso aqui, por exemplo, eu não vou rodar a aula não, porque eu fiquei com medo de pesar o slide, mas isso aqui é uma aula onde eu faço a leitura dos projetos de todo o galpão industrial. Então, qualquer pessoa que me acompanha vai conseguir ter acesso a isso. Esse outro aqui é uma aula, por exemplo, de estaca trado mecanizado. A gente tem lá estacas de 12 metros de profundidade, diâmetro de 400 e tudo mais. Esse aqui sou eu explicando a paradinha, como que funciona para a galera. Aí a gente tem concretagem lá na obra com bomba-lança. A gente teve uns volumes lá legais, tipo 100 metros cúbicos e tudo mais. Então o cara ele vai ter essa vivência de tipo assim, velho, como que funciona uma concretagem com bomba-lança de um volume de 100 metros cúbicos? Tá? Então ele consegue acompanhar isso. Então a gente trouxe tudo aquilo que acontecia na obra, a gente utiliza a era digital para o cara
ter essa vivência, ter essa experiência. Tá? Aqui é um bloco de coroamento, isso aqui era de um dos pilares lá do galpão industrial. E aí, olha só, a conexão com o que o Rodrigo falou e com o exemplo do Jefferson, quando ele falou que o Fabrício fala de gestão de obras e tudo mais. Ainda é comum nós engenheiros, nós somos muito técnicos. Porque a essência da engenharia é a técnica. Tá? Então a gente sabe muito de estruturas, a gente sabe muito de fundação. Cara, bota um loteamento aqui para fazer com o Jefferson. Quem quer fazer loteamento? Entrega para o Jefferson que ele te entrega lindo. Entrega para o Marcel que ele te entrega lindo. Entrega para o Rodrigo, lindo. A gente é muito técnico. O que eu percebi, tá, em quem me acompanha no Pedreirão e nos meus alunos? A galera não entende que você tem que enxergar a sua obra como um negócio. Então eu percebi que não adiantava só, coloca o cara com a bota na obra. Mostra para o cara como é que faz uma concretagem, né? Usa o meio digital para trazer o cara para ele vivenciar a obra, sendo que o cara, tipo assim, tudo dele é técnico. O cara sabendo um monte de coisa técnica. Então, é importante nós, engenheiros e arquitetos, pelo menos os protagonistas, os que, né, vão estar à frente do mercado, você precisa enxergar a sua obra como negócio. Por quê? Toda obra tem um cliente por trás. Se for uma licitação de obra pública, o seu cliente vai ser aquele órgão público. Tá? Se for um prédio de 30 pavimentos, igual o Rodrigo faz, ele vai ter, cara, cada dono de apartamento vai ser um cliente. Aí está mais enrolado ainda, né? Enfim, né? Então, toda obra tem um cliente. Tá? E você precisa atender o cliente. A gente é contratado para atender esse cara. Tá? E às vezes tem engenheiro, tem arquiteto que às vezes até confunde, né? Tipo assim, não, cliente, não faz isso não, faz o que eu estou querendo. Né? Então, toda obra tem um cliente. Esse cliente, às vezes, no caso nosso de infraestrutura, tá? Esse cliente, às vezes, ele não é, muitas das vezes, né? Ele não é especialista em obra. Ele vai ter uma fiscalização. Né? Fiscalização e cliente está junto. Então, você tem que atender esse cara. Gestão da obra. Gestão da obra tem que ser uma gestão profissional. Porque se você só tocar a obra, cara, você vai estar enrolado. Porque sua obra não vai dar lucro. É um negócio maluco que eu vejo que muitos engenheiros e arquitetos não têm essa clareza que a obra tem que dar lucro. Então, todos vocês que estão acompanhando aqui, passa a enxergar a obra de vocês como um negócio. Porque isso vai acontecer um negócio lindo na vida de vocês, pelo menos tem acontecido na minha. Quando você é protagonista da sua obra, tá? Naturalmente você passa a ser protagonista da sua carreira. Só que a sua carreira ela não separa da sua vida. Então, se você é protagonista na sua obra, você é protagonista na sua carreira, você é protagonista na sua vida. Isso tem mudado a minha trajetória e eu acho que dá para mudar as suas também. E aí, eu estou apertando errado aqui. O que a gente faz lá no Pedreirão? Isso aqui, ó. Esse é o nosso propósito. Elevar a qualidade das construções do Brasil através do conhecimento. É isso que a gente faz todos os dias e é isso que o meio digital tem proporcionado a gente, né, impactar todos esses engenheiros e arquitetos do Brasil inteiro. Boa. Vai, Jefferson. Bora lá. Tá com um aparelhinho aqui. Dá para o Marcel aqui. Marcel. Bom, a gente ouviu sobre planejamento, sobre gerenciamento, né, com o Rodrigo e com o Fabrício. E a gente veio trazer um pouco do nosso mundo, que nada mais é do que a infraestrutura em si. E quando você fala em infraestrutura, logo vem na cabeça máquina, pavimentação, terraplenagem. E a terraplenagem, que a gente veio falar um pouco para vocês hoje. Para quem não conhece, eu vou deixar para esse cara se apresentar, porque vale a pena. Manda lá, professor. Pessoal, bom dia. Bom dia para quem está aqui, para quem está em casa. E estamos aqui mais uma vez e não tem como deixar de agradecer, né, a todos que organizam aí a Paving,
ao Guilherme pelo convite. E estamos aqui, os influenciadores, e quero começar dizendo que o nosso lema na internet é menos arrasta para cima e mais vamos para cima. Esse é o nosso trato, né? E eu e o Jefferson, a gente vai bater um papo aqui, buscando, né, trazer um pouco de como a gente se comporta na internet, levando conhecimento, tá? Eu me chamo Marcel, sou engenheiro civil, né, me formei em 2004, então já tem um tempinho aí, né? Me interessei pelos estudos, parti para fazer um mestrado em seguida, né? A docência me encantou, mas em 2007, antes de ir para o doutorado, eu digo, cara, eu preciso saber o que é engenharia, porque eu vou estar dentro de sala de aula falando para engenheiro sem ser engenheiro. E aí me aventurei no mercado, fui para a região norte, Acre, Rondônia, voltei para Paraíba, tive uma passagem pela Odebrecht por 7 anos, com várias obras de infraestrutura. Em 2016, resolvo voltar para Paraíba para estudar e seguir a carreira acadêmica, onde eu estou até hoje, mas com o desejo de compartilhar conhecimento e na área de infraestrutura. Na internet, eu encontro o Jefferson, a gente gosta de compartilhar conteúdo, montamos aí o InfraBrasil, onde, através dessa plataforma, a gente compartilha um pouco do que a gente sabe e tem uma minha missão muito bem definida, que é ajudar pessoas, né? E aí, a gente vai passar um pouquinho, né, do que a gente faz, desde já agradecer a faculdade que me liberou, a Unifacisa, que tem me dado grande apoio, e a todos que estão aí nos assistindo, espero que a gente possa estar somando. Então, uma das coisas que eu adoro na área de infraestrutura é obra de terraplanagem. É esse assunto que eu continuo estudando, juntamente com o Jefferson, a gente vem compartilhando conteúdo nisso aí. E, como a gente já falou aqui, a parte de gestão é muito importante, porque é de lá onde a gente vai, né, desde a concepção de uma obra, pensar na obra, executar e gerar resultado. Obra sem resultado não tem sentido. Então, o tripé da gestão é você entender o seu escopo, definir seus custos e seus prazos. E em obra de infraestrutura a gente tem isso muito bem definido. A gente tem numa obra de terraplanagem 3 frentes de serviços, que é escavação, transporte e aterro. E eu vou falar um pouco sobre escavação hoje com o Jefferson, né? E se a gente não sabe o que vai escavar, como é que a gente vai gerenciar? O professor, antes de a gente entrar, só que fala para essa rapaziada, para essa galera, aonde você já fez terraplanagem? Cara, eu tive uma experiência, a primeira experiência com terraplanagem foi na obra da ferrovia transnordestina, né? Onde eu fui para a obra como engenheiro de pontes, eu executava pontes, e fui para lá para ser o gerente, né, da parte de obras de artes especiais. Um diretor, depois de 1 ano de obra, me fez o convite, cara, por que você não começa a assumir a parte de terraplanagem? Eu digo, a gente pode tentar. Ele disse, porque é o seguinte, eu vou te tornar o gerente de produção do lote e eu quero que você toque todas as atividades. Eu digo, se você acha que eu tenho qualificação, a gente vai assumir o desafio. E ali eu me encantei porque na obra da Transnordestina a gente tinha mais de 2.000 equipamentos, mais de 8 lotes sendo tocados, e eu tinha a oportunidade de estar executando um volume de mais de 3 milhões de metros cúbicos só no meu lote. Né? Tinha dia, para a gente entender a magnitude da obra, tinha dia que a gente executava 28 mil metros cúbicos só no meu lote de escavação. Né? Então, assim, é muita obra. É muita obra. E aí, eu, quando saí dessas obras, né, a primeira foi da ferrovia, fui para a Arena, Pernambuco, junto com nosso colega, e tive uma outra oportunidade num canal de transposição em Alagoas, com mais 3 milhões de metros cúbicos, e a última obra foi aqui no Santa Genoveva, em Brasília, ali em Goiânia, né, onde a gente fez a infraestrutura lá do aeroporto. Né? E aí é um assunto que me encanta e é o que me motiva a estar produzindo conteúdo e ajudando pessoas. Né? É isso aí. E para quem não me conhece, sou Jefferson, né? Sou do lado do infra-urbano, engenheiro civil. É o que eu costumo dizer, acho que meus amigos já estão de saco cheio aí, que eu vivo aí, sigo
loteando e urbanizando esse Brasilzão de forma sustentável e inteligente. Nessa brincadeira, tenho pouco mais de quase 15 anos na estrada aí, e onde tive a oportunidade de entregar aí pouco mais de 14.500 lotes, cerca de mais de quase 4 milhões de metros quadrados urbanizados em 7 estados brasileiros. Isso para mim é uma honra, porque cada lote é um sonho de uma família, tá? Então poder mexer aí com mais de 14.500 sonhos de famílias é o que me motiva e me traz aqui hoje. Bom, vamos falar sobre terraplenagem. Vamos lá. Quem não gosta Um dos grandes desafios, né, das obras que eu participei era entender quanto de atividade tinha para ser realizado, em que tempo e a que custo. E obra de terraplanagem, você pode pegar das mais variadas. Você vai ter inconsistências do início ao fim. Por quê? Porque a gente não tem um trabalho inicial, como o Rodrigo falou, de planejamento. O que é planejar é pensar antes. E eu só posso planejar algo antes se eu tiver dados. E é fato, dificilmente numa obra de terraplanagem, se for muito linear, a gente consegue fazer sondagens de forma antecipada para saber o que vai escavar. Então, eu já fui para a obra e chegava lá, tinha um projeto. Quanto é que eu tenho para escavar? Ah, você tem para escavar 3 milhões de metros cúbicos. Beleza, isso é um número. Mas o que é que eu vou escavar? É material de primeira, segunda, terceira? Não, a gente vai ter que sondar para ver. E onde sondar? Na obra toda? Não, vamos focar onde tem os maiores volumes e dali a gente tentar tirar, né, uma perspectiva futura. Então, a mecanização, ela surge como algo que vai estar nos dando produtividade. Eu vou utilizar equipamentos. Se eu não sei o que eu vou escavar, eu vou mobilizar, com certeza, equipamentos de forma errada. Então, equipamentos têm alto investimento, seja para comprar ou para você alugar. A gente tem que planejar bem essas atividades para poder começar no dia certo. Eu preciso ter uma mão de obra especializada, porque eu não vou colocar numa operação uma mão de obra que não tem qualificação, um equipamento de alto custo na mão de um profissional que não tem habilidade necessária. E aí, quando a gente resolve esses princípios, a gente tem condições de realizar grandes quantidades de serviço, que é isso que vai nos remunerar e deixar no final a conta positiva. Mas a obra de terraplanagem tem esse problema. A gente precisa investir mais em conhecer o que está lá embaixo, tá? A terraplanagem ele vai trabalhar com o material que está ali na crosta. Esse material ele foi formado ao longo de anos e a gente não tem condições de, muitas vezes, saber o que está lá embaixo. E essa variação ao longo da escavação vai interferir nos custos, na capacidade e na velocidade de carga, de transporte e, consequentemente, na compactação. Ela vai interferir nos 3 pontos da terraplanagem: escavação, transporte e aterro. Então, os materiais eles precisam ser devidamente classificados. E aí a gente usa, né, de forma bem simples, 3 classificações: material de primeira, segunda e terceira, e realizar trabalho é o que remunera. Ao executar esses serviços, a gente recebe de forma diferente. Agora, imagine numa obra onde ela foi orçada com 30% de material de terceira e o restante de material de primeira e segunda. E na hora de executar essa obra, você vai perceber que tem 50% de material de terceira e 50% de material de primeira e segunda. Vai mudar a conta? Vai mudar a conta. Drasticamente. E uma coisa eu posso te dizer, com base naquilo que eu vivi. A maioria das obras que tem o acréscimo de preço no custo é porque teve variação desses materiais. Um exemplo prático disso que o professor está falando foi lá na rodovia Norte-Sul, em Rio Verde, onde a gente teve a oportunidade de estar atuando, executando cerca de mais de 1.800.000 metros cúbicos. Tinha dia lá que a nossa produção por máquina, a maior máquina que a gente tinha, chegava a bater 500 metros cúbicos por hora, tranquilamente. Porém, encontramos determinado material, né, de segunda, depois de terceira, que não estava dentro do escopo e fora também das sondagens, onde essa
produtividade caía em cerca de 80%, 90%. Aí isso acende realmente um radar, porque por mais investimento que façamos em obras grandes, né, com sondagens, nós não temos 100% de previsibilidade garantida. Então, temos que ficar sempre atentos com essas mudanças de cenário e nos adequar, que é o mais importante. Exato. Quando a gente chega na obra, a gente tem um projeto, o desenho, o design é muito bonito, né? A seção está lá muito bem definida, aqui é uma obra lá do Canal do Sertão, em Alagoas, de transposição. Mas, para a gente chegar nessa seção, a gente trabalhou muito, né, para deixar ela de forma conforme. Mas, quando isso, né, foge do controle, o que é que vai acontecer? A variação da categoria dos materiais, como eu falei, vai te diferenciar diretamente, né, no processo de você executar aquilo no tempo que você estava previsto, no custo inicial, né, e está mudando o escopo. É a tríplice coroa da gestão de projeto: escopo, prazo e custo. Se você quer ser um bom engenheiro, foque em estudar e se capacitar em controlar esses 3 parâmetros. Você já vai estar fazendo muito na engenharia, né, para a sua obra, para o seu negócio. E a gente mudando isso, a gente tem que entender os impactos. E planejar é muito importante. Então, o que é que a gente tem buscado nas consultorias, no atendimento das pessoas que a gente se comunica? É pensar na obra antes, investir em fazer antes a coleta de dados. Então, eu vou trazer aqui, bem rápido, um case baseado no que a gente tem estudado. Isso aqui foi baseado numa obra que a gente fez lá do Canal Transposição. A gente tinha uma seção 1, que era pensada numa seção trapezoidal, onde no orçamento, no volume, no plano ali de balanço de massa, a gente só tinha material de primeira e segunda. Tá? E, ao fazer sondagem, como chegou na obra, a gente identificou um horizonte de terceira. E aí a gente teve que redesenhar a seção, né, com a engenharia, e foi nos dado a seção 2 como uma solução para aquele trecho. O que é que isso implica? Implica que, na primeira situação, a gente tinha um volume de 4.800 nesse trecho, e no segundo a gente teve lá material de primeira e segunda 3.200, com mais 1.800 de rocha, num pequeno trecho. Mudou muito pouco o volume. Mudou, mas o escopo é totalmente diferente. Escavar rocha é muito mais caro do que escavar solo. E é mais demorado. E se eu tenho origem e destino do material, se antes eu tinha solo, agora eu tenho rocha, eu tenho que saber como eu vou lançar isso. E eu posso fazer um aterro de rocha? Posso, eu vou começar com ele. E o material de solo que eu terei antes? Então eu tenho que fazer um bota, espera, lançar a rocha, depois lançar o solo por cima. Eu tenho um acréscimo de custo numa atividade adicional, que é um segundo tombo. Mudou totalmente a configuração inicial da execução do trecho. Mas se eu não sei disso antes, na hora que eu vou executar, o engenheiro tocador de obra, que na realidade que quem toca a obra não é o engenheiro, é a obra que toca ele, né? Faz isso, faz aquilo, corre agora, ele é tocado pela obra. Então, se eu não sei isso antes, eu mobilizo escavadeira errada. Basculante para executar transporte de rocha tem que ser diferente, porque ele tem uma mudança de carga, até a chapa da báscula é diferente, porque senão eu vou destruir os caminhões. E o meu aterro tem que ser reprojetado. Então, se eu não penso nisso antes, todo o ciclo é comprometido. E aí eu perco o prazo, perco o nosso custo, né? E vou perder a noção do que é o escopo. Se isso é um trecho de 5.000 metros cúbicos, aproximadamente, imagine numa obra onde eu vou ter 3 milhões de metros cúbicos. Eu preciso passar para a minha gestão a noção de que vamos conseguir fazer essa obra com o dinheiro que está previsto ou não. Se o meu cliente é o Estado, eu preciso comunicar ao Estado. Se o projeto dele não veio de forma adequada, a gente vai ter que readequar e saber se aquilo que está provisionado como valor para pagar a obra vai dar. Não deixar no final. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente faz na internet, né? Nosso lema é menos arrasta para cima e mais vamos para cima. E eu encontrei essa galera boa aqui, tem dado muito certo. A gente está na internet, independente da internet, o canal de comunicação é sempre direto, e a gente vem, né,
levando aí nossos cursos, nossos conteúdos, e contem com a gente para o que precisar, a gente vai estar sempre à disposição. Em resumo, acho que, né, o que fica das quatro apresentações, acho que o recado é único, né? É gerenciamento, gente, planejamento e gerenciamento. A engenharia não foge disso. Com tecnologia ou sem tecnologia, né? Graças a Deus hoje temos muita tecnologia embarcada em equipamentos, como nossos amigos da MOBA, né, nos oferecem, softwares, né, diversos de gerenciamento, mas quem opera o software é uma pessoa. Então, essa pessoa sem conhecimento, né, do que é um gerenciamento, do que é um planejamento, sua obra já está fadada ao fracasso. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham acendido a luzinha aí né, desse recado, e estamos aí sempre em pé e à ordem para todos, e até a próxima. Bom, uma salva de palmas, muito obrigado. Verdadeiros influencers da infraestrutura. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu queria aproveitar a presença de vocês no palco para falar uma coisa interessante. Eu queria que todo mundo que estivesse aqui presente desse uma olhada em volta, porque essa sala tem 300 cadeiras. E desse uma olhada e imaginasse 300 pessoas lotando essa sala, a vibração que é. Agora imagina o dobro, 600 cadeiras lotando uma sala de 600 pessoas. Agora imagina mais que o dobro, 700 pessoas. É isso que está nos assistindo online. São 700 pessoas online. Essa é a vibração que a gente sentir e transmitir. Essa é a importância, porque a gente está nesses eventos híbridos e às vezes a gente perde a noção do calor humano. Chegando, né? Imagina um evento com essa galera assistindo a gente. Então, muito obrigado novamente. Obrigado a todo mundo aí. Queria ver se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, também pode ficar à vontade. Alguém aí levantou o braço? Não? Ou ele não foi arrumar a blusa? Tá bom? Bom, então vamos mudar a sequência. Quem quiser depois, obviamente, eles são os influencers da era digital, com certeza vocês conseguem conectar com eles e tirar todas as dúvidas. A gente vai estar lá fora também. E vai estar por aqui. Então, muito obrigado. É só o começo. Então. Obrigado pela excelente abertura. Que responsa. Até logo, muito obrigado. Tchau. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, pessoal. Bom, eu gostaria de dar alguns recados. Você que está aí em casa assistindo a gente pelo online, participe pelo chat, traga suas perguntas. Vocês aqui que estão presentes também vão ficando sempre à vontade para tirarem suas dúvidas, sempre que houver tempo, né? A gente vai abrir para uma ou outra pergunta, obviamente a gente não pode se estender muito tempo. Falando um pouco do e-learning, deixa eu ver se eu acerto, mas você que está em casa, você clica aqui e você tem um painelzinho de vídeo que abre para sessões do e-learning. E deste lado aqui, você vai ter nossos parceiros, as marcas com os seus estandes virtuais. Lembrando que os Learning Sessions começa hoje às 14 horas. Muito bem. O que eu digo para vocês? O senador Giordano por São Paulo está aí. E a gente vai fazer um breve intervalo, poucos minutos, para chamar a próxima atração. E o senador Giordano, por São Paulo, também vai colocar suas palavras a respeito da Paving, da 4ª edição da Paving. Então, é rapidinho. Fica aí que a gente já volta. Muito obrigado, até já. Mas eu queria só pedir licença, 1 minuto, João. 1 ou 2, né, para agradecer aqui a presença do senador por São Paulo, senador Giordano, que eu convido ele a nem sentar para vir dar um oi aqui para a nossa audiência, Giordano. Sério. Uma salva de palmas para o senador. Giordano, obrigado pela presença. O Giordano, que além de senador, um grande amigo e também, antes de ser senador, atua também, já atuava na área de construção e infraestrutura, então ele sabe do assunto aqui. Giordano, obrigado pela presença. Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui hoje. E uma satisfação mais ainda é ver o estilo, o jeito do Guilherme, o empreendedorismo dele, a dedicação dele em criar feiras, entrosar empresários, fabricantes e ser hoje um cara destacado dentro dessa como se diz, desse setor, né? E a infraestrutura na minha vida foi uma coisa que vem desde a época que eu vendia hot dog na rua. Eu sou um filho único de mãe solteira, comecei a vender minha
hot dog na 25 de março com 13 anos de idade e saí da rua lá com uns 17 anos. Por que a infraestrutura entrou na minha vida? Que chegou uma época que eu tinha 6 carrinhos de hot dog, eu comecei a fabricar o carrinho. Aí nós começamos a fabricar, aí eu fui para uma indústria de estrutura metálica, que eu tenho até hoje, fui para a mineração no Ceará, e hoje nós temos também locação de caminhões de coleta de lixo no mercado, e a gente faz alguns galpões. Então a vida da infraestrutura sempre fez parte. Eu sou um cara que adoro pegar uma área totalmente vazia, sem nada, e a gente empreender um galpão, uma indústria, gerar riqueza para o nosso país. Até falei hoje de manhã com o ministro Tarcísio sobre um assunto, ele falou que vai estar aqui até no seu evento, na sexta-feira vai estar no seu evento, nós ficamos de falar pessoalmente. Mas é isso aí, pessoal. O Senado está à disposição de todos aqui, à disposição do Gui. Estou com o senador por São Paulo, o que vocês precisarem de mim, estou para atender do que for, do que der e vier, né, Gui? Então tá bom, obrigado a todos aí, bom dia. Muito obrigado, senador. Uma salva de palmas, obrigado pela presença. Valeu, Jordano. Ótimo. Bom, Gui, era só agradecer o João por ceder esse tempo aqui para a Obrigado. gente fazer essa menção ao Jordano. Muito obrigado. Eu ia pedir para o pessoal da nossa direção para zerar novamente aqui o nosso cronômetro.